Muito bom. Continuando então com o nosso tutorial sobre o VOACAP, vamos dar uma olhadinha agora nos conceitos básicos, né, de propagação. Vai ser uma maneira bastante simples, bem simplificado aí, de falar apenas o essencial. Menos do que isso não dá para não saber, né? Para que a gente possa entender o que o software está nos dizendo e entender de alguma forma aí como a propagação se comporta, né? Muito bom, então nós vamos falar um pouco sobre ionização, os perfis de elétrons, o que é esse tão falado perfil de elétron, o Smoother Sunspot Number, como ele é feito, como ele é calculado, um pouquinho sobre os modos e esses dois fenômenos aqui, né, o Chordal Propagation e o ângulo de Pseudo-Brewster. Bom, a ionização, nós sabemos que ela é feita com a luz do Sol, né? A luz do Sol, apenas 1 milésimo%, ou seja, 10 a menos quinto da energia que o Sol emite, é capaz de promover a ionização. Para ionizar, nós temos essa fórmula aqui, que isso aqui é a fórmula do trabalho, né? Energia, a lei de Joule, agora me veio o nome, né? Que é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Isso aqui nos dá, então, a energia necessária vem no comprimento de 1000 angstrom, né, para que nós possamos ionizar. Acontece que 1 angstrom, chegando em meio aí, 1 angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, né, o comprimento de onda de 1 angstrom é 10 a menos 10. A luz visível nos chega com entre 40 e 70 angstroms, o que significa que nós precisaríamos de 20 vezes, pelo menos, aí, multiplicar por 20 a energia contida na luz visível para promover a ionização, né? A conclusão disso é um tanto quanto óbvia, né? Sol, se não tiver mancha, não ioniza. Como agora, que nós estamos passando um período aí que tivemos aí 55 dias de calmaria lá no Sol, onde não ocorreu qualquer evento energético lá nesses 45 dias, 55 dias, a propagação ficou uma lástima, né? Porque não ioniza, só o Sol estável não produz ionização, não consegue, né? Está aqui o espectro do Sol, né? O espectro solar é este, vai desde 10 a quarta 10 mil metros, né? Ondas de rádio de 10 mil metros, 10 quilômetros, portanto, até 10 a menos 14, né? 10 a menos 14 metros. Isso dá no espectro aqui acima de raio gama, né? Raio gama é 10 a menos 20, aliás, vem até 10 a 20, 10 a menos 14, está certo aqui. Isso dá mais ou menos aí no raio gama. A luz visível está aqui em 10 a sétima. Com 10 a 7 não ioniza. 20 vezes vai dar 10 a oitava, mais ou menos aqui assim, né? Entre 10 a sétima e 10 a oitava. E então o que nós precisamos, na verdade, é que hajam fenômenos, né, manchas solares, explosões energéticas lá que produzem a ionização. Como é feita a ionização, né? Como é que é? Isso aqui é um perfil da densidade de elétrons. Aqui nós temos do lado esquerdo, aqui na abscissa, na ordenada, né? Nós temos aqui a altitude em quilômetro e aqui na abscissa a densidade em elétron por centímetro cúbico, né? Então, quando está ionizado, a gente tem alguma coisa aí entre 10 a 4, 10 a quinta elétrons por centímetro cúbico. Isso é praticamente vazio, né? Não é nada. A altura, para ter uma ideia de quanto isso representa, o telescópio Hubble está em 500 e
bastante lá, quase aqui na camada, na camada F2, basicamente, né? O Hubble está em 500, acho que é 570 quilômetros, uma coisa assim, 580, de cabeça eu não me lembro. Bom, e o que nós temos aqui? Aqui em cima, no topo da ionosfera, nós temos aqui as hidroxilas, né, que são compostos de oxigênio atômico e hidrogênio atômico, né? Essa combinação chama-se hidroxila. Aqui embaixo, já da camada F2 e F1, nós temos oxigênio atômico. Né? O oxigênio atômico ele é isolado, é só o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é a energia requerida para ionizá-lo. O que é ionizar? É arrancar um elétron da sua última órbita, né, do oxigênio. Esse composto aqui é estável, né? Esse composto aqui é estável. Então a energia que precisa para romper isso aqui é maior do que ionizar um oxigênio atômico, né? Então aqui se o Sol tiver com movimento energético lá, enfim, 10 a 8, por exemplo, ele vai arrancar os elétrons livres do oxigênio atômico aqui. Já na camada E e D, nós temos oxigênio molecular, né, O2, que são dois daqueles combinados, né, oxigênio molecular, e ácido nítrico, né, o NO+, né, com radicalzinho positivo ali. Como as órbitas de elétrons nesses compostos aqui são menores, são menos estáveis do que no oxigênio atômico, nós, com a mesma quantidade de energia, nós fazemos a mesma coisa. Ou seja, arrancamos elétrons das suas órbitas e ionizamos então a atmosfera, né? Muito bom. Então isso é um perfil de elétron. Isso aqui é um perfil de elétron. Obviamente esse perfil varia com a latitude. Perto do polo, a quantidade de elétrons é maior, porque a luz incide mais diretamente sobre ele, né? Sobre a atmosfera, né? A ionosfera. À medida que nós vamos caminhando para o sul, isto no hemisfério sul, obviamente, o ângulo de incidência da luz é menor do que lá em cima. Lá em cima ele entra a 90 graus e aqui vai entrar a 60 graus, por exemplo. 60 graus, né, na latitude de 30 dá 60 graus de inclinação da luz. O que vai acontecer? Nós vamos ter esse raio solar reduzido pelo cosseno do ângulo de 60 graus, que é a raiz 3 sobre 2, que dá mais ou menos 0,85, 0,84, qualquer coisa perto disso. Então, apenas 84% da energia chega na ionosfera, ao passo que lá em cima chega a 100. Se formos caminhando para o polo, vai chegar a nada lá, né? Então no Polo Sul mesmo não tem. No Polo Sul verdadeiro, né? Não tem ionização, não tem ionização nenhuma, né? Bom, e aqui, então digamos que isso aqui fosse a latitude aqui de São Paulo, tivesse esse perfil de elétron aqui. Não é isso, mas apenas supondo isso. Quando o Sol está com baixa atividade, como agora, diminui drasticamente a energia, a quantidade de elétrons aqui, e dá passagem então para as frequências mais baixas, né, as ondas maiores, aí 40 metros e 80 metros. Então a gente consegue em 40 metros, né, isso aqui fica menos denso aqui, e permite que eu fale em um F2, por exemplo, com Buenos Aires, né? Às 2 horas da tarde, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a densidade de elétrons na camada D fica muito baixa e não tem absorção, né? A onda de 40 metros, a onda maior, passa tranquilamente por aí, né? Bom, isto aqui foi feito, esse levantamento dos perfis foram feitos na década de 50, acho que 58, 57, uma coisa assim, pelos Estados Unidos. Eles mandaram uma equipe com balões em diversos pontos aí diversas latitudes para coletar então
esses satélites, não era satélite, eram os balões, eram equipados com dispositivos que permitiam medir a densidade de elétron, né? E esses perfis foram todos levantados e é isso que tem até hoje, né? Esses perfis aí é o que foram utilizados aí nos softwares de propagação. Quando eu falo que são perfis de elétrons superados, é porque alguns desses perfis aí, os dados básicos, os dados crus, se perderam depois de compilado e algum imbecil lá que cuidava disso achou que aquilo era papel velho e andou jogando uma parte fora. E depois o pessoal teve que fazer interpolação de dados aí. E essas interpolações não seguiram alguns caminhos rígidos, né, caminhos matemáticos rígidos. E o pessoal fez outro, mais outro, fez mais outro e tal. Fizeram várias interpolações. E algumas desses perfis aí eles chamam de perfis superados, né? Então daí a dificuldade de reparar o dano que foi causado por aí. O ideal seria que houvesse uma nova atividade de investigação, atividade investigatória aí para levantar, né, fazer pesquisa, né, pesquisar aí os novos perfis. Mas não tem, fica assim mesmo. Muito bom. Então, basicamente era isso. Vamos agora ver como é que é feito o Smoothest Sunspot Number, né? O número de manchas solares não tem relação com a variação da ionosfera, né? Então, o que eu disse lá para usar sempre o valor de SSN que está no H6BG é porque isso aqui é uma média suavizada. E para fazer uma média suavizada é preciso cortar os picos e os vales, né? Nós temos aqui os picos aqui em cima e os vales aqui embaixo dessas ocorrências que estão em azul aqui. E essa em vermelho é a meta suavizada, né? O Smoothed Sunspot Number. Então, dependendo do critério de corte, tanto no pico quanto no vale, esta linha vermelha vai ser alterada, né? Vai sofrer um tratamento estatístico e vai ser alterada. E depois é preciso, eles deslocam, né? Alguns autores deslocam a média, por exemplo, de janeiro de 80 a janeiro de 81, eles pegam os 15 primeiros dias de janeiro, os 15 segundos dias, né? Segunda metade de janeiro, até a primeira metade de janeiro seguinte. Isso dá 13, né? Dá 13 amostras. Então dá metade de N1 e metade de N13. Eles deslocam um bocadinho isso daí. Tá? Então esses são critérios matemáticos, critérios estatísticos no tratamento disso que dá a diferença. Então o Smoothed Sunspot Number não tem qualquer relação com a variação da ionosfera, né? É o número puro, derivado das manchas solares, e depois de ter recebido o tratamento estatístico. Então, SSN, para quem não sabia, é isso daí. Muito bom, nós temos aqui os hopes, ou saltos, que são os modos de propagação, né? Nós temos propagação 1E, está aqui, da esquerda aqui. O sinal sobe para a camada E e desce. Um F1 vai até a camada F1 e volta. Um F2 vai uma vez na camada F2 e volta. Depois nós temos F1, F2. Tem um intervalo aqui. Esse intervalo depende de algumas certas condições, do ângulo de chegada, do ângulo de saída. Depende da condutividade elétrica do solo ou da água, né, onde o sinal for refletir aí no solo, né? Então aqui nós temos F1, F2, aqui F1E, e aqui então 1E, 2F2, né? É bom sempre examinar essa figurinha para saber. Eu, quando não tinha software, eu pegava um globo, pegava um barbante, então eu queria falar, por exemplo, com a Arábia Saudita, esticava um barbante de São Paulo até a Arábia, até Riad, e depois testava, né, com 2 F2, com 3 F2, dividia em 3 ou 4 pedaços, em 2 pedaços, o que fosse, para ver aonde eu estava pisando, né, onde o meu sinal ia pisar.
Então, os sinais que pisam no deserto são sinais de grande prejuízo, né? Sofre muito com isso, tem uma perda muito grande, né? Por exemplo, o México, né? Propagação São Paulo-México é mortal, né? É muito ruim. A razão para isso é porque não pisa na água salgada, né? O sinal vai, a ionosfera, em F2, por exemplo, volta e pisa num solo pobre, aí, eletricamente pobre, né? Bom, depois temos aqui esse outro modelo, tem o F2, que é diferente de 2F2. O F2, ele é um caminho para long path, nós vamos ver isso em seguida, né? Teve até um exemplo aí do pessoal que andou falando com a Austrália, achava que apontava para a Europa e na verdade o sinal não ia para a Europa, né? Esse daí é o Cordal Hope, que está aqui, né? F2 é isso aqui. O transmissor tanto pode irradiar para trás, desde que dê no foco da parábola, né? Aqui está irradiando um pouquinho para cima, pode ser meio do lado. Aí vem, volta nessa outra parte aqui, isso aqui obviamente é amanhecer aqui, anoitecer aqui, ou vice-versa, né? Então são os sinais de gray line, sinais de entardecer, a gente chama isso de dobra da propagação, né? E desce para o receptor. Então essa é a propagação via Cordal Hope. Para quem não sabia, é assim que funciona. O sinal não faz curva, né? É uma grandeza vetorial, não faz curva. Então, o pessoal que acha que falou falando via Europa, falou com a Austrália, não falou. Falou foi pelo caminho que se chama de Cordal Hope. O ângulo de Pseudo-Brewster é muito importante no cálculo dos sinais, né? do cálculo da antena, através da condutividade do solo, né? Condutividade do solo e o próprio dielétrico do solo vão diminuir esse ângulo que está aqui, esse ângulo θ. Quanto menor for esse ângulo, maior será a porção que vai bater aqui, vai refletir no solo e vai se somar ao sinal da antena que está aqui, o V1. O V2 então são sinais refletidos e a soma de V1 mais V2 dá o V, né? Está aqui, V igual a V1 mais V2. Então o ângulo de Pseudo-Brewster ele é diretamente proporcional à condutibilidade elétrica e à permissibilidade elétrica. E esse ômega aqui é a frequência angular. O pessoal que conhece matemática saberá interpretar isso corretamente. Bom, esses eram os fenômenos principais. Esse é o mínimo que eu acho que deve saber. Para esclarecimentos adicionais, visite o meu site lá, que não tem muita coisa, mas está sempre numa linguagem muito fácil, está em português e pode de alguma forma ajudá-los. Prosseguimos então com um outro assunto aí do nosso tutorial. Até a próxima.